Glória a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Meus irmãos, eu louvo a Deus, pela bênção, pela graça do Senhor, pelo privilégio, como a gente perguntou a todos aqui, quem já conhece a Jesus? Eu aceitei a Jesus como meu Salvador no dia 29 de maio de 1988 e foi a maior e a mais importante decisão que tomei na minha vida. Fui evangelizado, a palavra de Deus chegou até mim, glórias a Deus por isso, pelos missionários, pelos semeadores da palavra de Deus, que semeiam, que evangelizam, que proclamam a palavra de Deus. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E tive acesso à palavra de Deus, e graças a Deus, irmãos, o Senhor tocou no meu coração, o Espírito Santo me chamou. A Bíblia diz que a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens. O Espírito Santo está ativo na terra, convencendo o pecador do pecado, da justiça e do juízo, e apontando para Cristo, mostrando que Jesus é o Salvador. Jesus é aquele quem perdoa pecados, é aquele que salva, é aquele que liberta, que cura. E eu decidi, naquele dia, atender ao chamado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu louvo a Deus, irmãos, que desde o dia que eu aceitei a Jesus como meu Salvador, Deus transformou a minha vida, Deus trabalhou na minha vida poderosamente. Antes de ser crente, achava que esse negócio não dava para mim, achava muito difícil alguém ser crente, achava tudo esquisito, tudo muito estranho, e achava que esse povo não vivia, não tinha motivo nenhum para ser feliz. Mas, irmãos, eu estava redondamente enganado. Mas quando eu entreguei a minha vida a Jesus, quando eu aceitei Ele como meu único e suficiente Salvador, Ele transformou a minha vida. Eu nasci de novo, como diz a Bíblia, nasceu da água e do Espírito. Glórias ao nome de Jesus. E assim, irmãos, a gente continua pregando o Evangelho, falando de Jesus Cristo, pregando a palavra de Deus. A missão da igreja é essa, a missão nossa é essa, de evangelizar, de falar a palavra de Deus, e aí Deus vai tocando nos corações. A parábola do semeador diz que eis que o semeador saiu a semear. Eu sei, irmãos, que algumas sementes aí caem à beira do caminho, outras caem entre as rochas, outra cai entre os espinhos e não dá fruto, mas a que cai em boa terra, esta dá fruto. Glórias ao nome de Jesus, a 30, a 60 e a 100, e a culpa de quem não dá fruto, a culpa não é do semeador. A culpa é do terreno que não era bom. Então é importante, necessário que o pecador responda ao chamado de Deus com arrependimento de pecados e com fé em Jesus Cristo. Sem arrependimento de pecados e fé em Jesus Cristo, ninguém será salvo. Ninguém nasce predestinado, irmãos, para ir para o céu ou predestinado para ir para o inferno. Não existe isso. A Bíblia diz que Deus quer salvar a todos. Ele quer que todos os homens sejam salvos e venham ao pleno conhecimento da verdade. O fato é que toda a humanidade, todos nós, descendentes de Adão, toda a humanidade está afastada de Deus, porque a Bíblia diz que por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, de maneira que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. E a Bíblia diz que nós éramos, por natureza, filhos da ira. Todos nós éramos, por natureza, filhos da ira. Ninguém merecia a salvação, ninguém merecia ser descondenado, Ninguém merecia ser descondenado e ir para o céu. Todo mundo merecia a perdição eterna,
Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, quando o homem, a mulher, quando a pessoa se converte a Cristo, né, por meio de arrependimento de pecados e fé no Senhor Jesus Cristo, essa pessoa é salva. Essa pessoa é salva. E isto não é nenhum mérito nosso. A Bíblia diz que pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. E assim, irmãos, quando a gente se converte a Cristo, Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso, que quando uma pessoa entrega a sua vida a Jesus, várias coisas acontecem na vida dessa pessoa que Deus realiza. Então, quando o homem responde favoravelmente ao chamado de Deus, se arrependendo dos seus pecados e crendo em Cristo, aí Deus faz na vida dele várias coisas em consequência deste arrependimento e desta fé. A primeira coisa que Deus faz na vida do pecador, irmãos, é a justificação. A Bíblia diz que nós somos justificados pela fé em Cristo. Sendo, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus. Nós, agora, irmãos, como diz Romanos 8:1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se outrora nós éramos por natureza filhos da ira, se outrora nós tínhamos medo de morrer e ir para o inferno, agora não temos mais nenhum medo. Agora nós vivemos sossegados. Agora nós temos essa certeza de salvação, essa certeza de vida eterna. E a Bíblia diz, irmãos, que Deus perdoa os nossos pecados e lança ele no mar do esquecimento. Dele não me lembrarei mais. O homem gosta de acusar. O ser humano gosta de ficar apontando o nosso passado. Quando eu aceitei Jesus, irmãos, eu ouvi tanta coisa. Porque antes de ser crente, irmãos, eu não era peça boa não, sabe? Igual a Paulo, como diz, né? Dos pecadores eu era o principal. Era tão ruim, irmãos, que quando aceitei Jesus, eu morava num colégio interno e convivia com muitos jovens. E na época eu tinha 17 anos e meio, morava no colégio interno, eram muitos jovens, e fazia muita travessura. E quando eu fui crente, o povo ficou assim de boca aberta, mas como é que pode? Agora é crente, não sei o quê. Ninguém acreditava na minha sinceridade, ninguém acreditava que realmente eu estava crente, e ficava criticando, ficava dizendo as coisas, que isso não é sincero, que não ia durar muito tempo, que eu não ia aguentar, né? E ficava apontando o meu passado. Você fez isso, fazia isso, aquilo outro, agora quer inventar de ser crente, agora quer dar uma de santinho. Não, meu irmão, não quero dar uma de santinho, não. Mas o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. O diabo, irmãos, ele é acusador. O diabo é acusador. A palavra Satanás significa acusador, né? É aquele acusador que fica toda hora querendo mostrar, né, que somos falhos, que somos pecadores e que a gente deve ir para o inferno, para o lugar dele. Porque a Bíblia diz que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Aí ele não quer ir sozinho para lá com os demônios dele, aí quer levar os seres humanos também. Então, meu irmão, minha irmã, você que se converteu a Cristo de verdade, você que entregou a sua vida de verdade e anda nos caminhos do Senhor, esqueça o passado, esqueça o que você fez, esqueça o que você era. O sangue de Jesus já te purificou de todo pecado. Se o diabo quiser ficar mostrando a você o seu passado, mostre para ele o futuro dele, porque o futuro do diabo é o inferno, mas o futuro do crente é o céu com Jesus. Glórias ao nome de Jesus. E Deus, irmãos, não lança em rosto, Ele não fica passando na nossa cara.
Ele não fica passando na nossa cara. Então, quando a pessoa se converte a Cristo, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora, Deus é tão bom, irmãos, que além de nos perdoar, Ele nos recebe como filhos. Ele não tinha nenhuma obrigação de nos receber como filhos, mas Ele nos recebe como filhos. E a Bíblia diz: amados, agora nós somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que haveremos de ser. Agora nós somos filhos de Deus, mas a Bíblia diz que quando Ele se manifestar, nós seremos semelhante a Ele, porque assim como Ele é, nós o veremos. Agora nós não somos mais estrangeiros nem forasteiros, como diz Efésios capítulo 2. Agora nós somos concidadãos dos santos e da família de Deus. Deus nos recebe agora como filhos, e Jesus disse: porque nós somos filhos, nós temos essa intimidade de se dirigir a Deus, chamando Ele de Abba Pai, de papai, de painho, de meu pai. Os judeus, irmãos, não tinham essa ousadia de orar a Deus e chamar de Pai. Mas Jesus, irmãos, Ele é aquele que liga o homem até Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, o único intercessor e mediador entre Deus e os homens. E Ele nos dá esse privilégio. E Jesus disse na oração do Pai Nosso: olha, quando vocês forem orar, vocês orem assim: Pai nosso que estais no céu. Glórias ao nome de Jesus. Na morte de Jesus, irmãos, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, simbolizando ali que agora nós temos livre acesso a Deus, livre acesso ao Pai. Então você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus. Isso é, irmãos, um privilégio grande. E a Bíblia diz que somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. É um privilégio, ao mesmo tempo também que é uma responsabilidade. Como filhos e filhas de Deus, carregamos o nome do nosso Pai, e assim temos a responsabilidade, irmãos, de refletir essa filiação divina em nossos atos, no dia a dia, em toda a nossa vida. Mas além de nos descondenar, além de nos declarar filhos de Deus, Ele, irmãos, nos regenera. Nós nascemos de novo, nós passamos a ser novas criaturas em Cristo. Antes de ser crente, a Bíblia diz que nós vivíamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas quando a pessoa é crente, se converte ao Senhor, ela é religada a Deus. Ela é religada a Deus, é uma espécie de ressurreição espiritual. A pessoa passa a ter comunhão com Deus. E nessa regeneração, isso aí não é um processo. A regeneração, o novo nascimento, não é um processo, não é uma coisa progressiva e duradoura, mas é algo instantâneo. A gente nasce da água e do Espírito, louvado seja Deus. E assim, somos novas criaturas e Deus, irmãos, implanta em nós a natureza espiritual. E nós, irmãos, embora continuamos ainda com a natureza carnal e pecaminosa, mas Deus implanta em nós, crentes, essa natureza espiritual, pela qual, como diz a Bíblia, somos coparticipantes da natureza divina. E isso, irmãos, faz com que a gente consiga vencer o pecado, faz com que a gente consiga servir a Deus, faz com que a gente consiga andar em santidade com a ajuda do nosso Senhor. E o crente, irmãos, ele vive no dia a dia essa batalha, como foi lido aqui nesta noite, Gálatas capítulo 5, versículo 17, porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Então nós temos essa natureza espiritual
que recebemos na conversão, na regeneração, que tem sede de Deus, que tem vontade de buscar o Senhor, que tem vontade de se aproximar cada vez mais de Deus, que pensa, de viver no Espírito, ser guiado no Espírito, andar no Espírito, viver em santidade. Mas, por outro lado, irmãos, continuamos com a natureza adâmica, continuamos com a natureza pecaminosa, com a velha carne, que quer se inclinar sempre para as coisas da carne, quer se inclinar sempre para o pecado. E essa batalha nós vivemos constantemente no nosso dia a dia. Só vamos ficar livre dessa batalha, irmãos, quando a gente for para o céu, quando a gente for arrebatado, ou quando a gente morrer e for glorificado. Então, somente na glorificação é que Deus vai arrancar de nós essa natureza carnal e pecaminosa, que deseja o pecado, que quer se inclinar para as coisas do pecado. É como diz os antigos irmãos, a carne nunca se converte, ela nunca se converte, ela sempre quer se inclinar para o pecado. É o nosso maior inimigo. Às vezes a gente acha que a maior fonte de tentação é o mundo e o diabo, mas na verdade a nossa maior fonte de tentação é a nossa própria natureza carnal e pecaminosa. Por isso, antes de amarrar Satanás, amarre a você mesmo. Antes de repreender o mundo, repreenda a sua carne, porque o mundo e o diabo, irmãos, o que eles fazem é aguçar a nossa carne, o que eles fazem é provocar a nossa carne. A Bíblia diz que cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então nós, irmãos, temos que vigiar. Nós seremos crentes vitoriosos se a gente andar no Espírito, for guiado pelo Espírito e viver no Espírito, se a gente se inclinar para as coisas do Espírito. Por outro lado, se a gente for ser guiado pela natureza pecaminosa, nós seremos derrotados. Mas Deus, irmãos, não nos deixa só nessa batalha. Você não está só nessa batalha. Não pense, irmãos, que você vai vencer a carne. Não pense que você vai vencer o pecado apenas tomando vergonha na cara. Não é isso. Não se trata disso. É claro, irmãos, com uma pessoa sem vergonha, aí fica difícil. Fica difícil. A Bíblia diz que quando a pessoa se desvia, é como que a porca lavada, ela volta ao despojadouro de lama. Mas não pense que você, com as suas próprias forças, sozinho, sem a ajuda do Espírito Santo, você não vai conseguir vencer, não. Não vai conseguir sem a ajuda do Espírito Santo. Por isso que a Bíblia diz que aquele que em vós começou boa obra, a aperfeiçoará. Está falando aí do Espírito Santo, lá em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Então o Espírito Santo, ele trabalha na nossa vida antes de ser crente, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, trabalha na regeneração, nós nascemos da palavra e do Espírito, e uma vez crente, irmãos, o Espírito Santo continua trabalhando na nossa vida. O seu corpo é templo, casa e morada do Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro de cada um de nós e o Espírito Santo também habita entre nós coletivamente. Habita no meio da igreja, habita no meio do povo de Deus. Então o Espírito Santo, irmãos, ele diariamente está agindo na nossa vida, nos alertando, nos orientando, abrindo os nossos olhos, nos advertindo, nos consolando, nos confortando, nos ensinando. Enfim, irmãos, nós temos este aliado 24 horas por dia. Jesus disse, olha, eu vou voltar para o Pai, mas eu não deixarei vocês órfãos. Eu vou enviar para vocês o Consolador, o Espírito da verdade, o Paracleto, aquele que está ao lado, aquele advogado de defesa que está ali ao seu lado para te ajudar em tudo o que for necessário. Porque até mesmo, irmãos, muitas vezes nós não sabemos orar como convém orar, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis.
Glórias ao nome de Jesus. Então, Jesus, irmãos, não nos deixa só. Ele enviou o seu Espírito para estar conosco, para nos ajudar. O Espírito Santo é o verdadeiro substituto de Cristo aqui na terra. E ele vai, irmãos, atuar na nossa vida num processo de santificação, no processo de crescimento espiritual, no processo de santificação progressiva, porque Deus, irmãos, Ele quer que a vida do crente seja uma vida de progresso, né? Uma vida progressiva. Não confunda progressiva com progressista, certo? Não, é progressiva, né? A Bíblia diz que o caminho do justo é o quê, irmãos? Como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então nós, irmãos, na caminhada cristã, a gente não pode dar um passo para frente e dois para trás, não, irmãos. A gente não pode também ficar andando em círculo, no final tudo termina onde tudo começou. Não, a gente tem que crescer espiritualmente. A gente tem que crescer na graça e no conhecimento do Senhor. E como é que a gente cresce, irmãos? A gente cresce se alimentando espiritualmente. Muita gente aqui é pai, é mãe e cuidou já de criança, de filho, e sabe que desde quando nasce, tem que estar todo mês ali com o bebê, pesando, né, pesa, mede a altura, anota lá num gráfico, lá na carteira de vacinação, aí vai vendo se está dentro do esperado, do intervalo de confiança ali esperado para o peso e altura. Se tiver alguma coisa que foge daquela margem normal, para cima ou para baixo, algum problema está acontecendo. E aí a pediatra vai orientar e vai tentar investigar para saber o que está acontecendo. Então, porque nós temos que crescer de forma saudável. Então, Deus quer, irmãos, que a gente seja santo. Deus quer que a gente cresça espiritualmente. Deus quer que a gente ande com Ele. Deus, irmãos, Ele não nos salvou para simplesmente deixar de nos mandar para o inferno. Deus deseja que a gente tenha comunhão com Ele, não porque Ele precisa. Deus não precisa de nós para nada, mas nós precisamos de Deus. Deus é tão bom, Deus é tão gracioso, que Ele nos dá o privilégio de termos comunhão com Ele. Ele nos dá o privilégio de conhecermos mais ainda a Deus. Então, esse processo de santificação progressiva, ele tem que ser contínuo e tem que avançar, irmãos. Tem crente que passa a vida toda na igreja, mas não cresce nada, não cresce espiritualmente, continua, irmãos, do mesmo jeito, continua vivendo uma vida espiritual rasa, não entendeu ainda o que é ser crente, não entendeu ainda o que é o evangelho, não tem compromisso nenhum com o Senhor. Muitos ainda são meninos espiritualmente. Então nós precisamos, irmãos, avançar, nós precisamos crescer. E no processo de santificação progressiva, irmãos, Deus nos ajuda, porque não é fácil. Lembre-se aí, por exemplo, você vai subir uma escada. Toda escada que você vai subir, você tem que gastar energia para subir. Você não é só ter degrau que vai fazer com que você suba. Você tem que lutar contra a gravidade. Você tem que lutar contra a gravidade. Andar no plano é muito fácil, mas subir escada, subir rampa, aí isso exige um esforço a mais de você. Então, no processo de santificação progressiva, é como se a gente, irmãos, estivesse andando aí os degraus da escada da santificação. Só que nós, irmãos, não vamos subir esses degraus sozinhos, nós não temos condições. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos dá força, é o Espírito Santo que nos dá graça. Mas para que isso aconteça, irmãos, nós temos que dar lugar ao Espírito Santo de Deus. Nós temos que dar lugar ao Espírito Santo do Senhor para trabalhar na nossa vida. Então Deus disponibiliza para nós os meios de graça, o crescimento.
Assim como o nosso corpo precisa de alimentação saudável, balanceada, variada, nutritiva, etc., assim como o nosso corpo precisa de água, a nossa alma também precisa da palavra de Deus. A nossa alma precisa da oração. A nossa alma precisa da comunhão com o Senhor. Nós precisamos nos alimentar espiritualmente, porque senão, irmãos, a gente vai definhar espiritualmente e a gente vai morrer. E o pior, irmãos, que às vezes, os irmãos sabem que tem doenças aí do corpo, as chamadas doenças silenciosas, que ninguém sabe que tem, a pessoa está morrendo aí, nem sabe que está morrendo. Quando descobre, já estoura um negócio aí, é bem grave. Mas tem pessoas que estão morrendo espiritualmente e ainda acham que estão vivas. É como os crentes lá de Laodiceia, que Jesus falou em Apocalipse capítulo 3. Eles diziam, rico sou e enriqueci a muitos e de nada tenho falta. Eles se achavam muito autossuficientes, achavam que estava tudo ok. Mas Jesus disse, olha, vocês são cegos. Eu aconselho vocês que comprem colírio para que veja, porque vocês são pobres, cegos, miseráveis e nus. Então, nós, irmãos, temos que estar atentamente examinando a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, aprendendo a palavra de Deus, se alimentando com a palavra de Deus. O que vocês estão fazendo aqui nesta noite, neste culto de doutrina, de ensinamento da palavra de Deus, é se alimentando da palavra de Deus. Vocês estão comendo e se alimentando da palavra de Deus para que todos nós tenhamos saúde espiritual, para alimentar a nossa alma e para crescermos espiritualmente. Então, Deus disponibiliza para nós todos esses meios de graça para que a gente cresça. Agora, irmãos, é necessário que a gente tome posse dessas bênçãos. Já pensou? Você, assim, não, fulano de tal está morrendo de fome, está desnutrido. Está desnutrido, está morrendo de fome. E o que está acontecendo? Está faltando alimento? Tá não, a despensa está cheia. A despensa da casa dele está cheia, a geladeira está cheia. Não falta comida na casa dele porque está com fome. É porque ele não come. Tem o alimento, mas não come. Está bem pertinho dele, mas ele não come. E assim acontece com alguns crentes, irmãos. Estão definhando espiritualmente porque estão negligenciando o alimento espiritual. E assim a coisa fica difícil. Então, nesse texto que foi lido nesta noite, mostra o contraste de duas pessoas, aqueles que se inclinam para as coisas da carne e aqueles que se inclinam para as coisas do Espírito. Aqueles que se inclinam para as coisas da carne são aquelas pessoas que vivem para dar vazão aos seus apetites carnais, aos seus desejos carnais. Quando eu digo, irmãos, carne, não estou me referindo apenas a problemas de pecados sexuais, não. Isso aqui inclui isso aí, mas tudo quanto há. Inclusive, Paulo ele faz uma lista aqui de mais ou menos umas 16 obras da carne. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, partidarismos, invejas, homicídios, bebedeiras, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Ele faz aqui uma lista não exaustiva, mas apenas para exemplificar várias práticas pecaminosas e várias consequências das pessoas que vivem se inclinando para as coisas da carne, que vivem para dar vazão às coisas da carne. Tenha cuidado com essa filosofia moderna, que o ser humano é guiado pela vontade, pelo desejo, pela vontade, pelo desejo. Foi isso que fez com que Eva pecasse ali no jardim do Éden. E essa tentação nos persegue diariamente. Então, a Bíblia mostra que, ao invés de vivermos uma vida se inclinando para as coisas da carne, se inclinando para o pecado, devemos viver uma vida se inclinando para as coisas do Espírito.
Porque essas duas naturezas que habitam dentro de nós, elas estão em oposição. É como que um cabo de guerra. A carne puxa para o lado do pecado e o espírito puxa para o lado da santidade. Mas quem vai vencer, irmãos? Essa luta, quem vai vencer? É aquela natureza que mais você alimentar. Se você alimenta mais a sua carne, se você alimenta mais os seus desejos e seus apetites e as suas paixões, você vai estar fortalecendo a sua natureza carnal e pecaminosa e vai acabar praticando as obras da carne e coisas semelhantes a estas. Mas, por outro lado, se eu e você se inclinar para as coisas do Espírito, se eu e você andar nos caminhos do Senhor, como diz aqui esse texto que foi lido, andando no Espírito, vivendo no Espírito, sendo guiado pelo Espírito, então assim a gente vai, como consequência disso, produzir o fruto do Espírito. A gente vai produzir o fruto do Espírito se a gente der lugar. Temos que dar lugar. Deus não vai fazer por nós aquilo que é para a gente fazer. E nós também não poderemos fazer por Deus aquilo que é para Ele fazer. Mas no processo de santificação progressiva, é um processo cooperativo. Há uma cooperação, onde tem a parte de Deus e tem a parte do homem. Há aquilo que Deus faz e aquilo que o crente deve fazer. É por isso, irmãos, que a Bíblia fala muito de santificação no imperativo, dando ordem, colocando os verbos no imperativo, como, por exemplo, sede santo, porque eu sou santo. Então, assim, um mandamento, mandando. Então, existe uma responsabilidade humana, existe algo que eu e você, como crente, deve fazer. A gente deve, irmãos, vigiar. Deus nos salvou, Deus nos regenerou, nos fez novas criaturas, Por que agora, irmãos, a gente vai, como diz o versículo, por que a porca lavada vai voltar ao despojadouro de lama? Não pode, irmãos, não deve. A gente precisa vigiar, não podemos abusar da longanimidade de Deus. Não podemos abusar da paciência do Senhor. Então, a gente tem que dar lugar ao Senhor para que Ele trabalhe na nossa vida e assim a gente vai produzir o que está escrito aqui no versículo 22 da nossa leitura. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Aqui está falando do fruto do Espírito no singular. Não está falando de frutos do Espírito no plural, mas está falando no singular, mostrando que é apenas um fruto, porém é um fruto multifacetado, é um fruto composto de diferentes virtudes. Os irmãos sabem, quem tem a planta no quintal de casa, algum pomar, algumas plantinhas, ou seja, de jardim ou fruteiras, sabe, irmãos, que para uma planta produzir fruto, tem muita coisa que deve acontecer para que você possa colher um fruto. Então, aquela semente tem que ser plantada na terra, aquela semente vai germinar, a terra tem que ser boa, tem que estar preparada para a semente germinar, aí você tem que colocar água, tem que colocar adubo, tem que cuidar daquela plantinha, tem que proteger ela contra o ataque de pragas, doenças, tem que proteger ela contra outras coisas também, não é? Lá em casa tem um pezinho de goiaba que minha esposa plantou, muito feliz, tinha 3 goiabinhas pequenininhas, e chega lá, aí teve uma que estava no chão, ela ficou muito triste, Aí, outro dia, sumiu outra goiaba bem pequenininha, verdinha, irmãos. Então, a gente tem que lutar até contra inimigos ocultos, Até contra pragas ocultas que roubam os frutos. São as raposinhas querendo comer as uvas lá da vinha. Então, nós temos, irmãos, que cuidar, como um agricultor tem que cuidar, proteger, para poder depois colher o fruto. Então, é todo um processo.
É todo um processo. Então, na vida cristã, também é assim. Você só vai produzir as virtudes do fruto do Espírito se você der lugar ao Espírito Santo de Deus. Se a gente não der lugar ao Espírito Santo de Deus, a gente não vai produzir o fruto do Espírito. E esse fruto do Espírito, ele é composto de 9 virtudes. São virtudes ou qualidades ou características positivas que revelam que realmente nós somos discípulos de Cristo. Como é que eu vou saber se alguém é crente de verdade? Como é que eu vou saber se eu sou crente de verdade? Se eu apresento essas virtudes na minha vida. Jesus disse que pelos frutos os conhecereis. Não é pelo dom. A gente não conhece ninguém pelos dons, porque tem muita gente aí, irmãos, falsificando dons, imitando dons. Não são pelos dons que a gente vai conhecer ninguém, mas é pelo fruto. E Jesus deixou bem claro: a árvore boa produz bons frutos, e a árvore má produz frutos maus. Então, se inclinar para as coisas da carne, vai produzir frutos maus. Se inclinar para as coisas do Espírito, vai produzir o fruto do Espírito. E aqui nós temos, embora não seja uma lista exaustiva, né? Outros versículos e outros textos bíblicos falam de outras características do verdadeiro cristão, mas essas 9 aqui são características de um verdadeiro cristão. A primeira aqui que ele fala é o amor. E o amor, irmãos, é o verdadeiro cartão de identidade do cristão. Amor é na direção vertical, a Deus sobre todas as coisas, e também na dimensão horizontal, ao próximo como a si mesmo. Então, isso é um amor incondicional, é um amor que se baseia em um profundo apreço e consideração. É um amor, irmãos, como diz 1 Coríntios 13, versículo 4 a 7, o amor é sofredor, é benigno, não é invejoso, o amor não trata com leviandade, o amor não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Só Deus, irmãos, para nos capacitar a amar dessa forma, porque Deus é o maior exemplo deste amor. Deus é amor, como diz a Bíblia, mas nós, como filhos de Deus, coparticipantes da natureza divina, como disse o apóstolo Pedro, devemos também refletir esse amor na nossa vida. Eu sei, irmãos, que tem uns que amam mais, outros que amam menos. A própria parábola do semeador diz que uns deu fruto a 60, a 30 e a 100. Então, o que é que acontece? Tudo bem, teve uns que produziu a 100, outros produziu a 60 e teve outros que produziu só o ponto de corte para não ser reprovado, né? Escapou fedendo, viu, Avani? Só tirou a média mínima para passar, né? É como diz lá no tribunal de Cristo, todavia o mesmo foi salvo, todavia como que pelo fogo, né? As obras lá foram provadas pelo fogo e se acabaram, né? Então, irmãos, temos que produzir, nem que seja a 30, o mínimo para passar no ponto de corte. Mas além do amor, tem também a alegria. Por isso que eu gosto muito do hino. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Irmão, cara feia, irmãos, não paga boleto de ninguém. Cara feia não ajuda em nada. Cara feia não resolve problema nenhum. Crente não pode, irmão, ter essa cara de limão azedo, de mamão macho, de ser antipático, de viver. Não, irmãos, o crente tem que ser alegre. Gente feia, né? Então, irmãos, o crente tem que ser alegre. E a nossa alegria está em Deus. Jesus disse: alegrai-vos antes, porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Então temos que ter essa alegria. É claro, irmãos,
em muitos momentos a gente passa por momentos de tristeza. Isso não é pecado, não significa que você não tenha fé, não. Irmãos, hoje eu estou tão triste porque está acontecendo um problema comigo. E será que eu perdi a fé? Será que eu apostatei da fé? Será que eu estou desviado? Não, irmão, não é assim não. Você é de carne e osso, você tem alma e espírito, nós somos seres humanos. Então tem dias que sim, a gente está triste por determinadas coisas, por uma tribulação, por um problema. Jesus também ficou triste, Jesus chorou. Lá no jardim do Getsêmani, Jesus orando ao Pai, disse: Pai, a minha alma está profundamente triste, angustiada até a morte. Por que eu não posso também, em algum momento, ficar triste por alguma coisa? Mas, irmãos, embora sintamos tristeza por algum motivo, por alguma coisa, mas isso, irmãos, não significa que a gente vai jogar tudo fora, não significa que a gente vai deixar de se alegrar por outras coisas, não. Outra virtude do fruto do Espírito aqui, segundo o versículo 22, é a paz. Essa paz, essa condição, esse estado livre de ansiedade e de perturbação interior que Deus proporciona para nós. A coisa melhor do mundo, irmãos, é paz, é tranquilidade. Glórias ao nome de Jesus. Sossego. Outra característica, outra virtude do fruto do Espírito é a longanimidade. A longanimidade, irmãos, é uma espécie de paciência. É uma paciência que pode ser manifestada pelo menos em duas áreas. Primeiro, paciência na tribulação, paciência para enfrentar as dificuldades e os problemas do dia a dia. Porque se não tivermos paciência, irmãos, a gente vai se dar mal. Por isso que a Bíblia diz: alegrai-vos na esperança, sedes o quê? Pacientes na tribulação. Às vezes, por falta de paciência na tribulação, a gente fala muita besteira, a gente até fica revoltado com Deus, fica descompondo a Deus, dizendo coisas assim, até blasfêmias. E às vezes, por falta de paciência, a gente diz uma palavra dura contra um irmão, a gente magoa um irmão, e pela falta de paciência, a gente pode falar muita bobagem, fazer muita bobagem, e depois a gente vai se arrepender, e tem coisas que não dá nem para consertar mais. Então a gente precisa ter cuidado, precisamos cultivar essa virtude do fruto do Espírito, essa paciência para enfrentar esses desafios. Mas aqui também, irmãos, a longanimidade fala também de uma paciência, que é capaz de fazer com que a gente suporte a grosseria e a insensibilidade dos outros, controlando os nossos sentimentos de ira e de vingança. Tem pessoas, irmãos, que têm sangue no olho, sangue de vingança no olho, de querer punir, de querer castigar os outros, de querer viver caçando pecado na vida dos outros para poder aplicar disciplina. Tem uns até que funcionam como uma espécie de fiscal, procurando pecado na vida dos outros, para vir dizer ao pastor: fulano de tal, assim, assado, discipline ele, passe a régua e não sei o que mais lá, fica cobrando o castigo para os outros, tem prazer de estar castigando os outros, mas é um sentimento de vingança, de querer descontar, Mas isso, irmãos, não convém a nós devemos ser longânimos, não precisa se apressar para querer passar a régua nos outros. Tem crente que vive assim, mas quando ele cai, quando ele erra, aí ele quer a misericórdia, Para mim, misericórdia, mas para os outros, passa a espada. Então, não pode, Como diz, aos inimigos a lei, Marley? Outra característica importante é a benignidade ou amabilidade. Amabilidade é essa predisposição para ser agradável, para ser educado, para ser gentil, para tratar as pessoas bem. Essa benignidade ou amabilidade é essa educação, essa finura no trato com as outras pessoas. Tratar bem os outros, irmãos, é importante.
Quando você trata bem as pessoas, você está, em outras palavras, reconhecendo que aquela pessoa é a imagem e semelhança de Deus, que aquela pessoa é digna, é uma criatura de Deus, não é um bicho, nem uma coisa aí qualquer, não. Agora, quando a pessoa trata mal os outros, diz palavras assim terríveis e trata mal, mesmo sem palavras, mas trata assim de uma forma desumana, desumanizando os outros, isso aí é uma afronta também a Deus, né, que criou a todos a imagem e semelhança de Deus. Então, a amabilidade é muito importante, essa característica no trato com as pessoas. A bondade é a outra virtude do fruto do Espírito, que consiste na prática de fazer o bem em todas as áreas, semeando bem, semeando boas sementes e abençoando as pessoas, né? Então, esse hábito altruísta de fazer o bem ao próximo. Você já ouviu falar que tem pessoas assim, que você já ouviu falar, rapaz, fulano é tão ruim, pense num caba ruim, pense numa mulher ruim, bicho, aquilo é ruim demais, fulano de tal é ruim de correr água, e infelizmente tem gente assim mesmo, irmão, não pratica um ato de bondade em favor de ninguém, é ruim mesmo. Mas crente, irmãos, não pode ser assim, né? Então, crente tem que praticar atos de bondade. Outra característica aqui é a fé. Na verdade, a melhor tradução aqui seria fidelidade. A fidelidade é uma característica essencial do crente. A fidelidade, irmãos, fala daquela constância, né? De que a pessoa fiel é uma pessoa que se mantém firme na fé com a qual se comprometeu. É uma espécie de trem que está andando ali no trilho, irmãos, que não vai se afastar nem para a direita, nem para a esquerda. Continua fiel, continua no fio, continua com o mesmo compromisso de antes. Glórias ao nome de Jesus. A mansidão, irmãos, fala de uma virtude que diz respeito a uma pessoa que é calma, serena, tranquila, dócil, né? Uma pessoa que não é belicosa, arengueira. Tem gente, irmãos, que é tão arengueiro que onde chega a confusão se instala. Você não faça uma reunião na igreja, não faça uma reunião num conjunto, no ministério, seja onde for, porque aquele arengueiro vai causar uma confusão. De todo jeito ele causa uma confusão. Ele ama a confusão. Isso aí, irmãos, é obra da carne. Isso é obra da carne. Mas nós, irmãos, temos que ser mansos. Aprendei de mim, disse Jesus, que sou manso e humilde de coração. Então, crente brabo, esse negócio de crente brabo, irmãos, não dá certo. Tem muita gente brabo que está aí, foi para a cidade do pé junto, viu? Que está de 7 palmos para baixo, né? E tem outros aí brabos que estão se desviados dos caminhos do Senhor. Então, crente, irmãos, ele tem que ser manso. A mansidão se opõe à rispidez, se opõe à violência, se opõe à agressividade. E, por fim, a temperança ou domínio próprio, que é aquele autocontrole ou domínio próprio sobre todos os nossos desejos e paixões carnais. Então, irmãos, é Deus quem nos capacita dessa forma, é Deus quem trabalha na nossa vida desse jeito, para que assim, irmãos, a gente produza o fruto do Espírito e se cumpre na nossa vida aquilo que Jesus falou lá no Sermão da Montanha, em Mateus, capítulo 5, abra aí a sua Bíblia, para a gente terminar, né? Vou terminar lendo esse versículo, capítulo 5 de Mateus, versículo 16. O texto, quando a Bíblia diz que os discípulos de Cristo, nós somos sal da terra e luz do mundo. Quando a gente vive uma vida, irmãos, sendo guiado pelo Espírito, andando no Espírito e vivendo no Espírito, aí nós vamos produzir o fruto do Espírito, nós vamos produzir esse fruto composto dessas 9 virtudes e, como consequência, a gente vai dar um bom testemunho diante do povo, de sorte que vai se cumprir na minha e na sua vida, Mateus 5,16, onde Jesus disse assim:
Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Glórias ao nome de Jesus. Que Deus, meus queridos irmãos, abençoe a todos nós, que sejamos crentes, filhos e filhas de Deus, que produza o fruto do Espírito e que a gente possa, irmãos, glorificar o nome do Senhor na nossa vida. Que a minha e a sua vida seja motivo não dos ímpios blasfemarem contra Deus, contra a igreja e contra o Evangelho, mas que a nossa vida seja motivo para que as pessoas glorifiquem o nome de Jesus. Deus abençoe a todos, eu agradeço a oportunidade. Amém.